Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Temos aqui mais um estudo. Nós vamos falar hoje da mulher pecadora, da meretriz, e dar entendimento aos irmãos aqui, para que os irmãos possam conhecer mais a palavra do Senhor e entender as revelações que ela tem. É importante entender as revelações, estudar isso para entender, porque a nossa fé aumenta, o nosso coração se enche. O Senhor enche o nosso coração com força, com fé, e a gente cada vez mais fica ligado ao Senhor. Os tempos estão se fechando, amém? Em nome de Jesus. E tem coisas, irmão, que em religião você não aprende. Você precisa ir para a palavra, precisa estudar a palavra, precisa entender o Senhor, aquilo que Ele está falando. O Senhor fala de sabedoria, Ele é a palavra da sabedoria. Precisamos estar junto com Ele, ligado a Ele, em nome de Jesus, amém? Nós vamos para Jeremias 3, em nome de Jesus. Quando aqui em Jeremias 3 nós falarmos da mulher, a mulher é a igreja, né? Tenha isso em mente, para os irmãos entenderem aqui. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela o deixar, se ajuntar a outro homem, porventura, tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. O Senhor está falando aqui da igreja dele, da igreja que ele casou lá no Monte Sinai, no Monte Horebe. Ele está falando disso. A mulher, esposa dele, traiu com outros homens, com outros deuses, com imagens. E ele vai despedir essa mulher. É importante entender aqui, porque ele vai resgatar isso depois. Mas entenda isso aqui, ó. Levanta os teus olhos aos altos e vê onde não te prostituísse. Quando o Senhor fala de prostituição aqui, ela é a prostituição espiritual. Amém? Glória a Deus. Entenda aí. Nos caminhos que assentava para eles, como o árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Versículo 3. Por isso foram retiradas chuvas, e não houve chuva seródia, mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Você não quis voltar, você não quis reconhecer. O Senhor dificultou as coisas para que tocasse o coração. Falou, está tudo mais difícil, o que está acontecendo? Nós abandonamos o Senhor, ninguém voltou atrás. Por que as pessoas não voltam? Porque elas entram em religião. E religião tem uma doutrina própria. Essa doutrina é a lei Bíblia. Não é a palavra do Senhor. O Senhor fala, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique na palavra. Precisa entender essas coisas, botar essas coisas no coração. Em nome de Jesus, amém? Versículo 4. Ao menos, desde agora, não chamarás por mim dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Por que o Senhor está falando que não vai me chamar? Porque ele vai despedir. Ele vai despedir a casa de Israel. Ele está falando aqui da casa de Israel. Nós vamos já chegar nesse versículo. Versículo 5, ó. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. O Senhor deixa aqui duas perguntas para ele mesmo. Se ele vai conservar sua ira para sempre. Amém? E ele não vai conservar a ira dele para sempre, nós vamos entender isso. Mas neste momento aqui, ó, nos versículos seguintes, nós vamos entender que ele está despedindo a casa de Israel. E eu vou explicar para os irmãos o que é a casa de Israel e por que ela foi despedida. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel. Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Monte alto e árvore verde. Por que o Senhor cita isso? Porque embaixo de árvores e nos montes, eles faziam altares às imagens. E nós sabemos que essas imagens são os demônios que estão por trás dela. Isso existe até hoje aí nos nossos dias. A Bíblia tem falado tanto disso, para não fazer isso, mas as pessoas dentro de religião não conseguem enxergar. Amém? Em nome de Jesus? Ou o versículo 7. E disse, depois que fizer tudo isso, o Senhor dizendo aqui, e eu disse, o Senhor falando, e eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Aleivosa, a palavra aleivosa é traduzida, uma palavra mais fácil de entender, é traiçoeira, sua traiçoeira irmã Judá. Por que irmã Judá? Porque a nação devia sido dividida em duas. As 12 tribos se dividiram, as duas do norte, que era a casa de Judá, e as duas do sul, perdão, que era a casa de Judá, e as 10 do norte, que era a casa de Israel. O Senhor está falando das duas aqui, mas eu vou falar da casa de Israel, aquela ao qual nós pertencemos. O rei Salmanasar levou as 10 tribos do norte embora.
e nunca mais voltou. A casa de Judá foi na Babilônia e voltou, mas as 10 tribos do norte nunca voltaram. E são os nossos pais que se espalharam pelo mundo. Amém? Nós somos casa de Israel. Então vamos entender agora o 8 aqui. Ó. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a carta de divórcio. Então aqui o Senhor faz uma separação do casamento que ele havia feito com a mulher. Amém? Ele separa, ele desfaz o casamento. Então a mulher passa, em nome de Jesus, a viver sem um Deus, absolutamente sem um Deus. Amém? Então nós vamos aqui dar esse prosseguimento aqui em Oséias. Vai em Oséias aí, ó, em nome de Jesus, para a gente continuar entendendo isso aqui. Ó. Oséias 2, o versículo é 2. Presta atenção que nós vamos fazer uma ligação disso aqui e Apocalipse. Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os teus seios. O Senhor está apontando isso aqui para Apocalipse. Ele fala, contendei com a sua mãe, ele está apontando para a sua igreja. Contendei com ela, porque ela não é minha esposa. Ela é pecadora. Eu não sou marido dessa igreja. Amém? Entendido aí? Para que eu não a despoje, ficando ela nua. Apontou direto para Apocalipse aqui, Apocalipse 17, nós vamos lá já. Para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mata de sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição. O Senhor aponta direto aqui para as religiões. Entenda isso em nome de Jesus. Os filhos de uma igreja que peca são filhos de prostituição, não são filhos do Senhor. É isso que ele está falando aqui, ó. Ele aponta aqui, irmãos, em nome de Jesus, para Apocalipse 17, o versículo 16, onde a mulher, a igreja, fica nua, desolada. O 16 diz assim, os 10 chifres que viste na testa são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aqui é o fim da mulher pecadora. Amém? Glória a Deus. O Senhor cita em outras passagens de Jeremias, vocês são filhos da sua mãe. Ele está falando a muitas igrejas. Vocês são filhos da mulher pecadora. Glória a Deus, em nome de Jesus. Irmãos, tudo isso eu tenho colocado aqui para entendimento dos irmãos, para saber que nós somos casa de Israel. O que o Senhor citou em Jeremias lá vai acontecer aqui na frente. O que o Senhor citou em Oséias vai acontecer aqui na frente. A Assíria é chamado de Assírio, o anticristo, ele vem da Assíria, é a segunda cabeça da besta. Aquela que foi ferida de morte e foi curada. Por que ela foi curada? Porque ela não existe hoje. Mas a Bíblia diz que o anticristo vem de lá. E isso vai ser curado, isso vai ser acertado de alguma forma, porque a Bíblia não erra e não mente. Amém? E vai acontecer o que aconteceu quando o rei Salmanaser da Assíria levou a casa de Israel. O anticristo, o assírio, vai levar a casa de Israel pecadora embora com ele. E é isso que vai acontecer aqui na frente. Precisamos entender essas coisas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós temos o Senhor. Nós vamos continuar aqui em Romanos falando da mulher, mas presta atenção nisso aqui, a gente pode encerrar aqui, até para não ficar muito comprido e ficar um entendimento fácil. Amém? Então, em Romanos 7, o versículo 1, nós continuamos falando de casamento, mas presta atenção, em nome de Jesus, que nós estamos falando de salvação aqui. Ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada a ele pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, irmãos, presta atenção que isso aqui está apontando para a cruz do Senhor. Ele despediu a mulher pecadora. A lei diz que aquela que peca, morre. A mulher estava condenada à morte, a morte eterna. Os pecados são espirituais. A lei condena a morte eterna. E a mulher iria morrer. Ela tinha que morrer por causa dos pecados que ela cometia. Mas morto o marido, glória a Deus, ela está livre da lei do marido. O Senhor Jesus morre na cruz para a mulher não morrer. Esse é o amor verdadeiro. Ele resgata a mulher. Traz de volta, agora ele traz a mesma mulher como noiva dele. Para fazer um casamento daqueles que enfrentarem o que tiver que enfrentar pela frente e se manter dentro da palavra, não é dentro de religiões. As religiões do passado, no tempo do Senhor, não funcionaram. Essas não vão funcionar. Elas não podem te ajudar. É só olhar para a parábola das 10 virgens. Metade tinha
O azeite metade não tinha. Então vamos buscar esse azeite, o Espírito Santo. Vamos buscar o Senhor. Ele morreu por nós, para que a gente pudesse, em nome de Jesus, estar aqui falando dele. O versículo 3 diz assim, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera. E foi chamada adúltera lá. O Senhor chamou ela de adúltera. Se for de outro homem, como foi. Mas morto o marido está livre da lei. Assim não será adúltera, se for de outro marido. O interessante é que o marido se entrega na cruz para a mulher não morrer e ele ressuscita o mesmo marido para casar com a mesma mulher. Isso é muito amor ou não é? É em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, o seu entendimento. Deus te abra o entendimento. Te coloque no caminho do entendimento e da verdade. E você não desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Em nome de Jesus.